Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para investigar aquelas forças ocultas que, segundo a psicanálise freudiana, acabam moldando a nossa vida. Vamos começar com um mistério, que talvez seja bem familiar. Por que a gente às vezes se auto-sabota, mesmo quando se sabe exatamente o que seria melhor? E de onde será que vêm aquelas ansiedades que surgem do nada? Aquele nó no estômago que parece não ter motivo nenhum. E principalmente nos relacionamentos. Por que será que a gente se vê repetindo os mesmos erros, caindo exatamente nos mesmos padrões, mesmo já sabendo o final da história? Pois é, para encontrar essas respostas, a gente precisa se tornar uma espécie de detetive da nossa própria mente e começar a investigar as forças ocultas que nos movem. E a nossa investigação começa com a primeira grande pista. Um conceito do Sigmund Freud que, olha, mudou completamente o jeito que a gente entende a mente humana. A libido. Mas atenção, é muito importante entender que para o Freud, libido era bem mais do que só desejo sexual. Ele via isso como uma força de vida mesmo, sabe? É a energia que nos move em direção ao prazer, ao afeto, a tudo que constrói e afirma a vida. No começo, o Freud propôs um conflito entre duas forças gigantes. De um lado, as pulsões de vida movidas pela libido que buscam prazer e conexão. Do outro, as pulsões de autoconservação, que estão mais focadas na nossa sobrevivência básica. E é a tensão entre essas duas forças que seria o grande motor dos nossos conflitos internos. Bom, e como todo bom detetive sabe, para entender o presente é preciso investigar o passado. Então vamos dar uma olhada em como essa energia toda é moldada desde os nossos primeiros momentos de vida. O Freud criou a teoria de que a nossa libido se desenvolve passando por uma série de estágios, e cada um deles foca numa fonte diferente de prazer, numa zona erógena. O jeito que a gente passa por cada um desses estágios acaba moldando e muito quem a gente se torna na vida adulta. E se os desafios de um desses estágios não forem bem resolvidos, o resultado pode ser o que o Freud chamou de fixações. E são essas fixações que podem explicar por que um adulto, por exemplo, rói unhas sem parar, uma fixação oral, ou é super organizado e controlador, uma fixação anal. Isso tudo nos traz de volta ao nosso mistério principal. O que acontece quando essa energia de vida tão poderosa é bloqueada ou, no jargão da psicanálise, reprimida? E aqui está o ponto-chave. Essa energia reprimida, essa libido represada, ela não some no ar. Pelo contrário, ela continua lá, superativa no nosso inconsciente, sempre procurando uma brecha para sair. É quase como uma panela de pressão, sabe? A tensão psíquica vai se acumulando, acumulando, e ela precisa ir para algum lugar. Não dá para conter isso para sempre. Segundo Freud, essa energia bloqueada tem 4 destinos principais. Ela pode se transformar no seu oposto, tipo um amor que vira ódio, pode se voltar contra a própria pessoa, transformando a agressividade numa autocrítica feroz, pode ser reprimida, e aí gera sintomas, ansiedade, ou, no melhor dos cenários, pode ser sublimada, ou seja, canalizada para algo produtivo como a arte ou a ciência. E aqui está uma sacada genial. Aquele sentimento de ansiedade que a gente falou lá no começo, muitas vezes ele é justamente o sinal de alerta, a sirene tocando de que essa pressão interna e inconsciente está prestes a transbordar. Agora, bem quando a gente acha que entendeu a força da vida, a nossa história de detetive dá uma virada bem chocante e até sombria. Em 1920, muito impactado pela destruição da Primeira Guerra Mundial, o Freud lançou uma ideia radical, a de que existe uma força dentro de nós que trabalha contra a vida. Ele propôs uma dualidade fundamental. De um lado, Eros, a pulsão de vida, que busca unir, criar. Do outro, numa luta eterna, Thanatos, a pulsão de morte, que busca desintegrar, destruir e voltar a um estado de calmaria total, ao inanimado. E essa pulsão de morte dá uma explicação teórica para alguns dos nossos comportamentos mais difíceis de entender. A agressividade, a autodestruição e, principalmente, aquela compulsão estranha de repetir traumas, de se colocar de novo em situações ruins. Talvez Thanatos seja a resposta para o porquê de repetirmos nossos erros. E então, qual é o veredito final da nossa investigação sobre a mente humana? A grande conclusão é que a nossa vida psíquica é, na verdade, um campo de batalha, um cabo de guerra constante e dinâmico entre as forças de Eros, nos empurrando para a vida, e as forças de Thanatos, nos puxando de volta para a quietude. Então, o ponto central é este.
Tudo que nos define, a nossa personalidade, as nossas escolhas, as nossas ansiedades, até os sintomas mais bizarros, tudo isso pode ser visto como o resultado dessa grande batalha interna que acontece, na maior parte do tempo, sem que a gente nem perceba. Isso nos deixa com uma última pergunta, bem provocadora. Se uma parte tão grande do que nos move é um conflito invisível de forças inconscientes, até que ponto nós estamos, de fato, no controle das nossas próprias vidas?